Autoridades turcas detiveram vários jornalistas e tensão nas ruas continua a aumentar. Situação é causada pela detenção do autarca de Istambul. Europeus pedem mais investimento em defesa e segurança com questões económicas a pautarem preocupações, é o que diz o novo Eurobarómetro. Famílias das vítimas assinalam 10 anos de acidente com o avião da Germanwings. 150 pessoas morreram após que o piloto fazer despenhar a aeronave. As autoridades da Turquia detiveram vários jornalistas nas respectivas casas, numa altura em que as tensões continuam a aumentar no país. A detenção do presidente da Câmara de Istambul acendeu o rastilho. Ekrem İmamoğlu está em prisão preventiva sob a acusação de corrupção. A decisão é vista pela oposição como uma manobra para afastar um dos principais adversários do presidente Erdogan da corrida presidencial de 2028. Alegações negadas pelo chefe de Estado. Os manifestantes estão nas ruas de várias cidades turcas desde a última quarta-feira. Tabii ki İmamoğlu'na desteğe geldik. Yani bu halimle onun için tam destek. Onun için tam destek. Aynen. Até agora já foram detidas mais de 1.100 pessoas que estavam em protestos. Segundo o governo turco, mais de 100 polícias ficaram feridos. A segurança da Universidade de Istambul trancou as instalações do campus para impedir os protestos. Na manhã desta segunda-feira, muitos estudantes ficaram bloqueados. Uns cá fora, sem poder entrar, e outros fechados à chave dentro dos edifícios. Erdogan descreve as manifestações como terrorismo de rua e garante que o poder judicial na Turquia é independente. A Comissão Europeia está preocupada com a detenção de Ekrem İmamoğlu, uma das principais figuras da oposição na Turquia. Bruxelas lembra a Ankara que tem deveres democráticos a cumprir. The arrest of the mayor Imamoglu and the protesters give rise to the questions regarding Turkey's adherence to its long-established democratic tradition. As a Council of Europe member and an EU candidate, Turkey must uphold democratic values. These rights, the rights of elected officials, as well as the right of peaceful demonstrations, need to be fully respected. İmamoğlu está em prisão preventiva acusado de corrupção. O autarca de Istambul nega todas as alegações. Diz que são exclusivamente baseadas em depoimentos de testemunhas anónimas e carecem de provas concretas. A prisão de İmamoğlu deu origem aos maiores protestos na Turquia em mais de uma década. Militares israelitas atacaram o hospital Nasser, na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, no domingo à noite, matando pelo menos 2 pessoas e ferindo várias outras, segundo as autoridades sanitárias palestinianas. O Hamas afirmou que um dos seus dirigentes perdeu a vida no ataque, bem como um rapaz de 16 anos. Ambos estavam a receber tratamento no hospital devido a ferimentos sofridos na sequência de ataques israelitas. Tel Aviv, por sua vez, confirmou o ataque e o alvo, afirmando que utilizou munições precisas para minimizar os danos. Ao longo da guerra, várias têm sido as instalações médicas ao redor de Gaza que têm sofrido danos na sequência de bombardeamentos israelitas, sendo que desde que Tel Aviv retomou a sua ofensiva contra o enclave na semana passada, com uma vaga surpresa de ataques aéreos, o hospital Nasser tem estado sobrecarregado de vítimas. Desde então, mais de 600 palestinianos foram mortos pelo exército israelita. Kaja Kallas alertou para uma perigosa escalada do conflito na faixa de Gaza depois de Israel ter quebrado o cessar-fogo na semana passada com uma onda de ataques aéreos surpresa. Em Jerusalém, a chefe da política externa da União Europeia condenou a nova onda de violência. Resuming negotiations is the only feasible way to end the suffering on all sides. Violence feeds more violence. What we are witnessing now is a dangerous escalation. It is causing unbearable uncertainty for the hostages and their families, and it is likewise causing horror and death for the Palestinian people. Os recentes bombardeamentos fizeram centenas de mortos. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita diz que o conflito poderia terminar rapidamente se o Hamas cumprisse as condições de Israel.
The war can end tomorrow with releasing our hostages, the demilitarization of Gaza, and the withdrawal of the armed Hamas and Islamic Jihad forces from there. War is not an ideology. We would be happy, and we will be happy, to achieve our aims by diplomatic means. But if that is not possible, we have no choice but continuing our military efforts. As negociações para a segunda fase do cessar-fogo, que deveria incluir a libertação de 59 reféns, não foram sequer iniciadas. Crises como a guerra na Ucrânia ou as tarifas de Trump sobre os produtos europeus levaram os cidadãos a pedir à União Europeia mais investimento em defesa e segurança em 2025. A competitividade e o reforço da economia e indústria também têm sido cada vez mais solicitados para enfrentar os desafios globais. Uma opinião que se tornou ainda mais generalizada entre as gerações mais jovens. Depois da defesa e segurança, as questões económicas são as mais populares entre as prioridades que os europeus mantêm na lista, no sentido de reforçar a posição da União Europeia no mundo. Em contrapartida à segurança alimentar e à agricultura, bem como a ação climática e a redução das emissões, desceram 5 e 6 pontos, respectivamente, neste índice de preocupações. A área da educação e investigação registrou um ligeiro aumento entre os tópicos que os cidadãos europeus consideram que deveriam ser reforçados. Resultados do Eurobarómetro que o Parlamento Europeu apresentou na terça-feira. Times of more uncertainties, people turn to the EU. For example, we see in the survey that's very high. The 74% of the Europeans believe that the EU has benefited, being part of the EU benefited to them. And it's the highest data that we have been recording since the question was first asked in 1983. Os cidadãos europeus também pedem ao Parlamento que tenha em conta o custo de vida e a situação do emprego. A percepção de que o nível de vida não vai mudar nem para melhor nem para pior nos próximos anos é a mais generalizada entre os inquiridos. No entanto, e em relação ao Eurobarómetro de 2024, mais 7,7% dos europeus consideram que o seu nível de vida irá piorar. Mais do que nunca, os cidadãos apreciam fazer parte da União Europeia, com um resultado 24% mais favorável do que em qualquer outro momento desde 1983. Pelo menos uma pessoa foi morta após ataques aéreos levados a cabo pelos Estados Unidos contra os rebeldes Houthis no Iémen. Há ainda registro de 13 feridos e de um edifício destruído num bairro ocidental da capital Sana. É a mais recente ofensiva da campanha do presidente norte-americano contra o grupo iemenita. Donald Trump quer eliminar a ameaça que os Houthis representam para Israel e para o comércio no Mar Vermelho. Outro dos objetivos é exercer pressão sobre o Irão, principal aliado dos rebeldes xiitas. O conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Mike Waltz, diz que os ataques eliminaram os principais líderes dos Houthis, informação não confirmada pelo grupo armado. As incursões dos Estados Unidos contra os Houthis começaram depois de o grupo ter ameaçado voltar a atacar navios israelitas na sequência do bloqueio de Israel à entrada de ajuda na faixa de Gaza. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anulou a destituição do primeiro-ministro Han Duck-soo e tornou de novo o presidente interino. Han tinha assumido de forma temporária o cargo de chefe de Estado em dezembro do ano passado. Aconteceu após o então presidente Yoon Suk-yeol ter sido destituído pelo Parlamento por ter imposto a lei marcial. O próprio Han seria também suspenso pouco tempo depois. Foi acusado de cumplicidade na declaração de lei marcial de Yoon e de ter obstruído a abertura de investigações independentes sobre o caso. A Justiça sul-coreana decide agora que não cometeu qualquer ato contrário à lei. O primeiro-ministro da Groenlândia acusou Washington de interferir nos assuntos políticos da região autónoma da Dinamarca na sequência da visita da segunda-dama dos Estados Unidos, Usha Vance, e do conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz.
Em declarações a um jornal groenlandês, Mette Iga considerou a visita dos responsáveis de Trump como agressiva e como uma demonstração de poder, particularmente pela participação de Waltz. Acrescentou que esta visita à Groenlândia poderia alimentar a esperança de Donald Trump em anexar o território. O presidente americano tem insistido repetidamente na anexação do território autónomo pelos Estados Unidos, uma medida a que os governos da Groenlândia e da Dinamarca se opõem. A Casa Branca afirmou que a próxima visita com o Chavance é de caráter cultural, com o objetivo de conhecer melhor o património da Groenlândia. As flores servem para lembrar as vítimas e assinalar 10 anos da tragédia do avião da Germanwings. 150 pessoas morreram depois da aeronave de passageiros que viajava de Barcelona para Düsseldorf, na Alemanha, ter sido deliberadamente abatida pelo próprio copiloto em março de 2015. Entre as vítimas estavam 16 estudantes e 2 professores de uma escola secundária na cidade de Altaramzi, na Alemanha Ocidental, que regressavam a casa depois de uma viagem de intercâmbio à Espanha. 10 anos depois, estudantes colocaram rosas no pátio do Liceu Joseph Kunis, naquela cidade alemã, enquanto centenas de pessoas se reuniram em frente a uma placa com os nomes das vítimas. Às 10h41, a hora exata do acidente, foi realizado um minuto de silêncio. Foram também colocadas coroas de flores no cemitério da cidade, onde estão sepultadas algumas das vítimas. Outros familiares optaram por se deslocar ao local do acidente nos Alpes franceses. Os aeroportos de Düsseldorf e Barcelona também receberam pequenos eventos para assinalar a data.